a Marion. Eu sou a Marta. Eu sou Márcia. Começar ouvindo de ti. Quem é a Nancy? Me chamo Nancy Santana, sou casada há 34 anos, tenho 2 filhos, 2 netinhos, uma pequenininha de 2 aninhos, que vem aqui e quer levar meuzinha de qualquer jeito. Nós somos uma família, na verdade, de baianos. Meus filhos vieram estudar aqui, a gente não aguentou de saudade, eu digo, não, fica aqui. Eu montei esse espaçozinho aqui, que eu sempre, gosto de trabalhos manuais, mas lá também eu tenho um ateliê que ainda não foi desmontado para trazer para cá, né? Conta para nós um pouquinho tua vida com o artesanato. O artesanato sempre fez parte da minha vida, né? A minha avó fazia de um tudo, né? Eu me lembro assim, pequenininha ainda, 5, 6 anos, né? Minha avó fazia renda de birro, minha mãe também aprendeu a fazer renda de birro. Ela que fiava os tecidos, né? Tinha roca, tinha descaroçadeira, as coisas todas. Então, eu fui criada dentro desse ambiente, né? De sempre vendo. Minha mãe era professora de bordado, né? O meu avô ele fazia coisas com madeira, né? Esculpia madeira, fazia gamelas, fazia colheres de pau, né? E eu sempre fui assim, eu sou a caçula, né? E era de mexer em tudo eu queria estar fazendo, tudo eu queria estar mexendo. Eu voltei aqui a fazer boneca, na verdade, que a gente estava lembrando duas bonecas que a vovó Maria fazia para gente, que eram umas bonequinhas, que ela era inteirinha, ela não tinha divisão, assim, eu só lembro que ela era inteirinha e só tinha os bracinhos, e ela amarrava um pedaço de pano, um pedaço de tecido que sobrava do tear que ela tirava. Aí ela fazia uns e enrolava, fazia aquelas neguinhas, as bonequinhas, tudo que era jeito. E a gente amava aquelas bonecas. Era uma verdadeira paixão por aquelas bonecas, né? É bem interessante, como eu te falei, quando eu cheguei aqui, eu queria começar a fazer, né, os brinquedos para netinha, para netinho, e eu sempre pesquisava muito atrás desse modelo de boneca que eu queria fazer novamente. Né? Fazer pela primeira vez, que até então eu nunca tinha feito ela. Eu buscava alguma coisa que me tocasse, que fosse alguma coisa que realmente despertasse alguma coisa que eu pudesse dar para eles e eles gostarem, né? No Facebook, estava vendo olha, passou, eu vi lá eu digo, brinquedo, pintar e lavar, que coisa interessante. Aí comecei a buscar vocês, quero esse curso. Aí chegou mensagem, aí fiquei empolgada, já comecei, nem terminei ainda o de pintilar, porque eu sempre vou lá, sempre olhar, que eu gosto de olhar bastante vezes, e fui me empolgando. Aí eu digo, olha, tem um negócio aqui que realmente isso aqui é a minha cara, é o que eu quero, né? E lendo lá na página, encontrei o grupo. Aí, na hora, nem pensei 2 vezes, nem terminei de ler direito, já fui participar. Eu digo, eu vou participar desse grupo, que é realmente o que eu estava buscando, que é para você buscar ideias, pessoas que fazem a mesma coisa, que estão no mesmo universo, na mesma maneira de pensar, né? Ficar feliz, aí eu acompanhei as aulas, e como já estava terminando, depois que eu assisti, no próximo encontro já foi a questão da euzinha, né? Aí essa daí eu peguei do começo ao fim, já elaborei melhor e tal, mas mesmo assim eu digo, peguei os moldes do macaquinho e vou fazendo outra oportunidade, mas já fui dando andamento na euzinha. Imagina os netos aí. Claro, para enlouquecer, né? Alimentar nossa página que a gente já tinha, a página do Curso de Arte, né? Vamos voltar a alimentar nossa página contando as histórias, mostrando alguns brinquedos, e depois a gente vai colocar para vender esses brinquedos de pintilado. Então, assim, aí eu fiz um monte para ela, já os que tinha aqui, quase toda vez ela vai e leva. Acho que só tem aqui uns
fez ali. E ela leva, e ela pinta e manda a mãe ligar para mim para mostrar que ela pintou. Aí eu digo, Juliana, as crianças vão adorar isso, então a gente tem que ter um jeito de mostrar isso, né? Levar para mais pessoas. Eu achei assim, um brinquedo que motiva a criança, que faz com que a criança saia um pouco, né, de computador, de celular, né? E você vê que quando você passa para ela, dá atividade a ela fora desse mundo, elas esquecem, ela vive aquele mundo, né, de brincar, de contar história. E quando você deixa, ou é a televisão, ou é o computador ou o celular. A brincadeira de crianças sempre me fez buscar sempre conteúdos dessa forma, né? Dos brinquedos que lava, das naninhas para contar história. Fui auxiliar de enfermagem. Depois eu fiz um curso técnico de laboratório, trabalhei um tempo também em laboratório, mas dentro de um hospital, né? E nesse inteirinho eu fiz o magistério. Trabalhei com crianças do jardim, né? Depois fui para a primeira e fui até a quarta série primária. Dei um tempo em tudo, em trabalho, em tudo, e fiquei só para cuidar dos filhos, né? E foi por um tempo o meu ganha-pão, o meu jeito de ajudar na despesa de casa foi o artesanato. Então, a Marta ensina assim, tão passo a passo, que eu digo, vixe, esse negócio de costura assim, é difícil demais fazer isso, embutir, fazer. Não, eu não vou aceitar fazer esse negócio, é um negócio muito delicado, né, para mim. E eu estou conseguindo, insistindo, né? Sempre que eu tenho alguma peça aqui, eu digo, eu vou fazer igual aquela dica da Márcia, eu vou fazer desse jeito aqui, eu vou botar o. Estou aprendendo muito, 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 muito. Muito grata mesmo por tudo. Fascinante, né? Eu estou aqui assim, inebriada. Primeiro de olhar para Nancy e entender perfeitamente assim como que aquela Euzinha nasceu, né? Porque ela foi uma das primeiras, inclusive, como que ela nasceu assim tão bonita. A gente achou que ia ser muito legal, mas eu acho que a gente não imaginou, pelo menos eu, que ia ser tão bom, porque é muito gratificante a gente encontrar vocês, né? E outra coisa que eu quero falar, também quero aproveitar para te falar, é sobre os brinquedos. Porque no começo, nossa ideia não era vender brinquedo. A gente fazia brinquedos no mesmo contexto que tu, para os sobrinhos, para os netos, né? Mas a ideia sempre foi os cursos, as estampas. Desde o começo, a ideia, quando a gente se uniu, era essa, né? E quanto mais tu fala, mais tu ouve as pessoas dizerem que não conhecem o brinquedo. Tá, como é que a gente vai fazer vender brinquedo e ter uma aluna aqui do lado, na cidade do lado, né? Mas é isso, assim, tem espaço para todo mundo, evento para todo mundo. Então, esses brinquedos aí tem muito chão ainda tem muita oportunidade para eles. Eu digo, eu vou querer viver de brincar. Eu vou ser uma brinquezã de qualquer jeito agora. Conectando com o que tu estavas falando antes a respeito de como o artesanato entrou na tua vida, o artesanato era uma forma de deixar as crianças para o lado para as mães e as avós poderem trabalhar. Ai, pega esse tecidinho e faz, pega essa rendinha e vai lá, né? E aquilo que era uma brincadeira para as crianças era a fonte de renda para os adultos. Aí a vida exige outras coisas da gente, aquele ladinho, aquela rendinha, aquele paninho fica escondido e a gente vai fazer outras coisas, mas essa cultura tradicional, essa coisa ancestral, essa coisa da infância que é tão arraigada em nós, em algum momento volta. E aí voltou para ti e agora tua neta te cobra, né? E nas melhores memórias dela, ela vai lembrar da avó Nancy fazendo boneca para ela. Mas eu tenho um avô que era africano, um bisavô africano e uma avó índia, né? Que é dos Paiaiás, de uma região de Jacobina, lá da Bahia, né? Que é uma região de ouro, né? Não sei, é um negócio bem interessante. Então, a minha bisa,
Eu lembro de uma ocasião dela que ela foi dormir na roça, de manhã acordou batendo, pá, 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 de grita, e aí criança, né, levanta, dorme num lugar estranho, acorda cedo, e o que é, o que é? Aí minha mãe, calma, 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 é vó, e a gente levantou e foi atrás para ver, era a minha avó, né, que ela era índia, então antes do sol nascer, ela pegava as tampas das panelas e saía cantando, cantando, e batendo a tampa da panela, e até um local que é uma vereda, né, ela subia no paredão da vereda, cantava, cantava, quando o sol apontava lá, ela vinha embora, né, cantando. Era bem interessante. Olha, Os que... cabelos dela eram bem preto, liso, né? E aí o pessoal enrolava na cabeça dela, né? E ela de lá para tantas soltava não segurava os grampos, né? E ela dizia, sucuri, sucuri, socorro, sucuri. Na verdade, os cabelos. Vamos cortar o cabelo. Então, assim, é a imagem bem interessante dela, e ela gostava de ficar bordando, né? Com miçanga, com as contas naturais, né? Sim. O pessoal chamava rosário, eu não sei, ela chamava contas de rosário, né? Que era uma sementinha cinza, pretinha, e lá tinha, né, nessa região, e ela fazia coisas com aquelas continhas, a gente ficava brincando, mas ficava com cuidado, né, para a gente não mexer. Então, assim, uma lembrança muito interessante que eu tenho delas, que morava no mesmo local que esse outro biso, que fazia as colheres de pau, as gamelas, os acessórios de madeira, né? E a questão do brincar, né? Que eu via que ela brincava, ela no idioma dela que a gente não entendia, né? Que ela quase não falava a nossa língua direito, ela falava algumas coisas, e era bem interessante a maneira dela, né? E a gente tem essa mistura, né? Então é negro, negro mesmo, e índio, e os brinquedos, eu sempre dizia, eu quero as minhas pretinhas, mãe. Eu quero minhas bonecas sempre pretinhas. Não é isso, assim, que o legado da ancestralidade aparece para ti na forma de bonecas negrinhas, né? Sim. Então, a linha do tempo é uma só. Às vezes ela se desconecta, mas em algum momento ela volta. Isso é tão maravilhoso quando aparece na tua peça. É muito interessante isso, né, Nancy? Tu que passasse por vários artesanatos, né? E agora te enxergou, e eu notei isso da maneira com que tu comenta sempre, né, na plataforma do Hotmart, o teu entusiasmo, o teu interesse, a gente percebe que tu assiste, que tu lê, que tu entende, que tu quer absorver. Então, a gente consegue captar que tu agora te encontrou brinquedsã, quer fazer brinquedo. E aí, com toda a tua história, por partes, independente da parte que tu conta, olha como é fascinante, como é importante, como o brinquedo, né, na infância, vai para toda a nossa história. Como é importante, olha que papel que tu vai exercer aí, né, no teu universo de contribuir com brinquedos que vão fazer história de crianças, né? Fazer brinquedo é tudo de bom. Eu digo que eu não trabalho, né? Eu brinco de boneca. Agora, como disse a Marta e a Márcia, né? Como a gente fica encantada, como sempre de novo o brinquedo tem a ver com memórias importantes, né? E tu falasse lá no começo, né? Da importância para o desenvolvimento da criança, do brinquedo artesanal e interativo, e usar para isso teu conhecimento do magistério, tua experiência com a educação infantil, né? Fora, claro, a vivência como criança que tu fosse, com filhos e agora com netos, é uma contribuição, assim, fundamental, né? E é isso que a gente quer muito poder... E isso me emociona, né? Porque isso está no nosso propósito, assim, resgatar essa questão do brincar e do brinquedo artesanal, né? Não é fazer bonecas por fazer, não é... Não, tem aí um sentido por trás disso tudo, né? Seja
a boneca, seja o brinquedo de colorir, seja o cubo, seja tudo legal mesmo conhecer, né, a tua história e como tu amarra ela hoje com essa questão do brinquedo artesanal, né? A gente se motiva muito quando vê alguém que faz aquela aula e o mundo se desabrocha à frente, né? Eu me reencontrei quando eu comecei a ver os brinquedos, quando chegou, eu fui costurar, desde o curso, quando eu comecei a ver, né, as dicas suas, da Marta, da Marta falando como era que fazia o brinquedo, a questão da segurança, né, todos os cuidados que se deve ter, né, como fazer para encher bem firminho e tal, todos aqueles detalhes ali, então levando exatamente esse cuidado, porque acho que é o que a gente passa no brinquedo, quando a gente está fazendo um brinquedo para alguém, para dar presente.